Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na nossa primeira aula de discipulado. Primeiramente, eu quero lhe parabenizar por você ter encontrado-se com o Cristo, por Ele ter transformado a sua vida, por Ele ter mudado o seu ser. Essa decisão que você tomou de entregar a vida a Cristo, de a partir de agora servi-lo, amá-lo, essa foi a decisão mais importante que você fez na sua vida, tá certo? Portanto, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora, tá bom? Pegue a sua Bíblia Sagrada, e nós vamos dar início à nossa lição de número 1, falando justamente sobre o novo nascimento, o milagre do novo nascimento. Glória a Deus, amém? A Bíblia Sagrada garante que quando você se arrependeu, e esse arrependimento foi um arrependimento sincero, se arrependeu dos seus pecados, de toda aquela vida passada sem Deus, você foi transformado, seu homem interior foi transformado em uma nova criatura. Muitas coisas maravilhosas aconteceram com você. Então nós vamos ver aqui justamente algumas coisas que aconteceram, 8 pelo menos, que aconteceram com você, que você não pode mais esquecer. Primeiro grande milagre que aconteceu com você está em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Vamos fazer primeiro a leitura desse texto, né? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então a primeira coisa que aconteceu na sua vida foi que Jesus entrou em sua vida. O Espírito de Deus passou a habitar dentro de você agora. Antes você não tinha essa presença de Deus na sua vida. Agora você tem. Segunda coisa que aconteceu com você, segundo evento extraordinário que aconteceu com você, está em João capítulo 1, versículo 12. Evangelho de São João, que é o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo de número 12, Bíblia, tá certo? Vamos para a Bíblia, palavra de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a partir do momento que você entregou a vida a Cristo e nasceu de novo, você se tornou agora um filho legítimo de Deus. Você se tornou filho de Deus. Você nasceu dele. Você agora tem nas suas veias a natureza dele. É por isso que você sente essa transformação de vida, você sente que alguma coisa mudou para melhor dentro de você, porque você se tornou filho, você foi gerado e agora você faz parte da verdadeira família de Deus, aqueles que em todo o mundo nasceram de novo, agora você faz parte dessa grande família. Meus amados, Colossenses capítulo 1, versículo 14, terceiro grande evento que aconteceu com você, está em Colossenses capítulo 1, versículo 14. A partir do momento que você nasceu de novo, aconteceu esse terceiro evento, que foi Deus perdoar todos os seus pecados, como diz aqui em Colossenses 1, 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Todo o seu passado foi esquecido por Deus e perdoado. Todas as suas falhas, iniquidades, você não pode mais olhar para trás, olhar para o fracasso, olhar para as suas quedas, para os seus erros, porque tudo isso foi perdoado pelo Senhor. Você agora deve olhar para frente, crendo firmemente no Senhor, servindo a Ele de todo o coração, fazendo dele o seu Senhor e o seu Salvador, sempre guardando isso no coração. O Senhor Jesus perdoou todos os meus pecados e cancelou
toda a dívida que tinha contra mim na cruz do Calvário. Quarto evento que aconteceu com você, você se tornou perfeito em seu espírito. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é verdade. Diante de Deus você está perfeito. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nos tornamos justos, nos tornamos perfeitamente habilitados para orar ao Senhor, buscar ao Senhor e ser cheio do Senhor, porque a justiça de Deus entrou em nossa vida. E diante de Deus nós já somos perfeitos. Diante dos olhos do Senhor, pelo sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor, Ele nos tornou perfeitos diante dele. No entanto, a gente tem que ter cuidado com uma coisa: essa perfeição não é pelos nossos próprios méritos. Essa perfeição de Deus em nós não é porque nós fomos bonzinhos ou somos bonzinhos. Essa perfeição é pelo sangue de Cristo, é Ele que nos torna perfeitos, entende? É Ele que nos torna justos, é confiados no seu sangue, no seu sacrifício da cruz do Calvário, que nos tornamos perfeitos diante de Deus e aceitáveis diante do Senhor. Outra coisa muito importante que aconteceu com a gente, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Você sabia que o seu nome foi escrito nos céus? Olha aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Todos aqueles que nasceram de novo são considerados mais que vencedores, e os seus nomes estão escritos nos céus. Louvado seja Deus! O nosso nome está registrado lá. Agora alguém pergunta: por que o nosso nome está registrado no céu? Porque é lá que nós vamos morar por toda a eternidade. Então nosso nome já está na lista dos moradores da eternidade com Deus. O seu nome está escrito nos céus. Uma certa vez os discípulos chegaram para Jesus e depois de uma temporada de evangelização, eles tinham expulsado muitos demônios no nome de Jesus, e eles chegaram alegres, dizendo para Jesus: Senhor Jesus, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Aí Jesus disse: não se alegrem, porque os demônios se vos submetem no meu nome. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Se o vosso nome está escrito no céu, é sinal que você é salvo. É sinal que os seus pecados foram perdoados. Você é um filho de Deus. Cristo entrou na sua vida. Sexta coisa, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Sexto evento importantíssimo que aconteceu em sua vida quando você se tornou novo nascido em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Olha o que está escrito. Glória a Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você agora é uma nova criatura. Você tem uma nova natureza, porque você agora é filho de Deus. Sétima coisa, João 3:36. Esse versículo é muito conhecido. João capítulo 3, versículo de número 36. Você recebeu de graça o direito de viver eternamente com Deus. Quando você nasceu de novo, você recebeu de graça o direito de viver eternamente com Deus. Está aqui, João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna,
Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Só a parte A do versículo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. A vida eterna, vou morar para sempre com Deus e eternamente com Ele. Não há mais nenhuma condenação para mim, porque eu estou em Cristo. Amém? E oitavo evento importantíssimo que aconteceu em sua vida, quando você nasceu de novo, está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 3. Você foi selado com o Espírito Santo. Olha aí, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E o versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Vocês foram selados. O que significa esse ser selado? É ser marcado. Marcado para nunca mais se perder. Marcado para não passar por condenação alguma. Você está selado. Ou seja, você é do Senhor Jesus. A sua vida pertence a Deus e Ele te marcou. A semelhança quando lá de Êxodo, quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito e o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos egípcios. Agora, a casa que o anjo da morte passava e tinha lá o sangue do cordeiro nos portais, nos umbrais das portas, você pode ler isso lá em Êxodo, capítulo 11, capítulo 12, o anjo da morte não entrava. E era justamente a casa dos israelitas que Deus tinha mandado eles pintarem com o sangue do cordeiro pascual, sangue do cordeiro da Páscoa. Ou seja, eles estavam selados, eles estavam marcados, e o anjo da morte não poderia passar ali na sua casa. Isso é uma figura para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação, porque o Espírito de Deus agora, como selo, está na nossa vida. O que é que pode identificar uma pessoa que é nascido de novo? É que o Espírito Santo está morando dentro dela, ela está selada com o Espírito Santo. Amém? O milagre do novo nascimento, queridos, ocorre em nosso espírito. Mesmo que a pessoa continue com a mesma aparência física e os mesmos pensamentos, ela já é uma nova criatura. Assim como um bebê nasce, cresce, agora só falta você também crescer espiritualmente para poder experimentar sucesso e êxito em tudo. Vamos fazer uma leitura em Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15. Olha só como é interessante. Aqui o apóstolo Paulo descreve a caminhada de um cristão. Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Perceba que no versículo 13, Paulo começa falando da unidade da fé, e no versículo 15 ele termina falando na verdade em amor. Ou seja, dois importantes segredos para nós crescermos espiritualmente. Anote aí. Dois importantes segredos para nós crescermos espiritualmente. Primeiro grande segredo é amor e, segundo, fé. O amor e a fé verdadeiros vêm por dois passos que você decide tomar. Perceba aqui que no começo do texto de Efésios 4,13 ele fala de fé e termina no 15 falando de amor. Ou seja, são dois alicerces fundamentais para todo cristão crescer espiritualmente em Deus, é fé e amor. E isto vem através de
duas atitudes que o cristão toma. Primeira atitude é ouvir a palavra de Deus, e segunda atitude é praticar a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, você pode ler Romanos capítulo 10 e o versículo de número 17. Olha só, Romanos 10 e 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E Tiago, capítulo 1, versículo de número 22, é o praticar da palavra, né? Tiago, capítulo 1, versículo de número 22, olha só o que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, não adianta só ouvir. Ouvir você está ouvindo agora. Agora, basta você agora praticar aquilo que você está ouvindo, deixar a palavra se encarnar verdadeiramente em sua vida, e você assim refletir a glória de Cristo a todas as demais pessoas. A palavra de Deus lhe dará conhecimento completo de quem você é, de tudo que você já tem e de tudo que você pode fazer em Cristo Jesus. Deus está morando dentro de você, portanto, recursos sem limites estão à sua disposição. Pela sua fé no sangue de Jesus, você agora é a justiça de Deus completo e aperfeiçoado de uma vez para sempre. Agora você está pronto para crescer espiritualmente, até que a vitória se manifeste em todas as áreas da sua vida. Eu quero terminar, queridos, essa aula falando uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um reformador alemão muito usado por Deus, para o destino da igreja na sua época. E ele disse assim, há alguns anos eu tenho lido a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Se você imaginar que a Bíblia é uma grande árvore e cada palavra um pequeno ramo, eu tenho balançado cada um desses ramos, porque eu queria saber o que ele era e o que ele significava. Martinho Lutero está dizendo que o segredo do seu sucesso espiritual, o segredo da sua vida de constante crescimento, a ponto dele fazer uma reforma que abalou a história da igreja e do mundo, foi justamente o fato dele pegar a palavra de Deus e lê-la muito, e estudá-la, e amá-la, e praticá-la. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando as nossas vidas e que essa aula que fala sobre o milagre do novo nascimento fique queimando no nosso coração. Revise depois essa aula, revise depois esses versículos que nós lemos, anote, marque na sua Bíblia, leia e releia, seja alimentado por essa palavra de Deus, que eu tenho certeza que você será ricamente abençoado por Deus. Amém, queridos? Uma tarefa para casa, tá bom? Uma tarefa para você fazer em casa. Você fazer a leitura dos capítulos 1 ao capítulo 3 de João, do Evangelho de São João. Amém? Essa é a lição que você tem para casa. Ler João, capítulo 1 ao capítulo 3. Amém? Essa é a tarefa para casa. Você lê com atenção e depois que você lê, você já pode acessar o próximo vídeo da próxima lição, da lição de número 2, que será hábitos para ser um cristão forte. Amém? Deus abençoe, queridos. Até mais. Te vejo na segunda aula. Te vejo com muita saúde, com muita empolgação para podermos aprender cada dia mais de Cristo e crescer nele, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus na tua vida.